Bom dia, turma. Bom dia, professor Thiago. O medicamento escolhido pela nossa equipe é o Histamin. E o que é o Histamin? O Histamin ele vai ser um antialérgico que vai ter como princípio ativo o maleato de dexclofeniramina. E o que é esse medicamento, né? Ele vai ser um anti-histamínico que sua ação ela ajuda a reduzir os sintomas de alergia, aliviando o incômodo, prevenindo a progressão, alguns casos de coceiras, né, como nós iremos ver a seguir, por exemplo, também rinite alérgica e entre outras doenças, entre outros problemas que são relacionados à alergia. Muito bem. Cada comprimido do Histamin ele vai ter 2 mg de maleato de dexclofeniramina. E eles vão ter como recipientes a lactose, a celulose, a microcristalina, o corante lacta vermelho de eritrosina e o estearetato de magnésio. E o que vai ser esse composto, né? O dexclofeniramina ele vai ser um isômero de estrógeno e do maleato de clorofeniramina, que pertence ao grupo farmacológico dos antagonistas dos receptores H1 da histamina, né? Ele atua na prevenção e alívio de manifestações alérgicas. Muito bem. Quais são as propriedades desse composto, né? Ele vai ser principalmente, vai ter ação antimuscarínica, que sendo assim ele pode ressecar mucosas nasais, pode ressecar mucosas, por exemplo, do intestino, do estômago, né? E ele atravessa a barreira hematoencefálica, bloqueando os receptores de histamina H1. Muito bem. Qual é o composto, né? Como é composto? Ele vai ter uma fórmula estrutural mista, né? Com 2 aromáticos. E em um aromático a gente vai ter uma molécula de nitrogênio secundário. Em uma extremidade a gente vai ter uma molécula de cloro. E no meio da cadeia a gente vai ter uma outra molécula de nitrogênio. E essa vai ser um nitrogênio terciário. O nome dado pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada para o maleato de dexclorofeniramina, é o seguinte: 3S, 3, 4, clorofenil, N,N, dimetil, 3, piridim, 3, ilpropan, amine. Essa fórmula vai ter como fórmula molecular, né? Essa estrutura vai ter como fórmula molecular C16H19, N2, cloro 1. Com a massa molar sendo 274,8 gramas por mol. A seguir nós iremos nos aprofundar um pouco mais no maleato de dexclorofeniramina, explicando como que ele age no corpo, né? Vamos falar um pouco de como que se deve tomar, para que serve o maleato, quais são as interações medicamentosas com outros medicamentos, as reações adversas que vão causar no corpo das pessoas. Vamos falar um pouco sobre os cuidados que se deve ter ao tomar o medicamento e as características farmacológicas. Bom dia, meu nome é Ana Bárbara e hoje nós vamos falar sobre maleato de dexclofeniramina. O maleato de dexclofeniramina é um medicamento antihistamínico, ou seja, é um fármaco que tem propriedades antialérgicas. Ele é um antialérgico que está disponível em comprimidos, em creme, xarope, e ele é indicado para tratar alergias, como coceiras, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica e eczemas alérgicos, que é uma inflamação na pele. Então, ele é indicado para qualquer tipo de alergia. Bom, e como qualquer medicamento, o histamínico também tem suas contraindicações. O maleato de dexclofeniramina existe em comprimidos, como eu já disse, solução gotas e creme, e cada um tem a sua contraindicação. O comprimido, ele é contraindicado na faixa etária abaixo de 12 anos de idade. A solução, ela é contraindicada na faixa etária abaixo de 2 anos de idade. O creme, ele é contraindicado na faixa etária de 2 anos e não é indicado para o uso nos olhos. Deve-se evitar a exposição à luz do sol nas áreas tratadas com creme, pois pode acontecer reações indesejáveis na pele. Não se deve aplicar o histamínico creme nas áreas de pele onde apresentam bolhas, que apresentam secreção
Não pode também ao redor dos olhos, como eu já disse, e genitália e outras mucosas. Deve-se evitar. Bom, gente, o maleato de desclofeniramina, ele deve ser usado de acordo com cada paciente. Isso então depende. Claro que tem que procurar um médico ou um farmacêutico para deixar certinho a forma que deve usar. Mas grande parte das vezes eles passam 1 a 3 comprimidos por dia, de 8 em 8 horas. Mas depende muito para cada pessoa. E o maleato, ele existe de várias formas. Tem em comprimido, tem em cremes. Então, isso depende muito de cada pessoa, o que ela está sentindo. A reação pode ser de ficar espirrando, ter coceira. Então, depende muito o jeito que o seu médico ou farmacêutico vai lhe ajudar a passar esse remédio. O maleato tem uma reação muito comum, que é o sono. Grande parte das pessoas sentem a sonolência. Então, por isso que tem que ter todo o cuidado na hora de tomar o remédio, porque vamos supor, com 1 tu já fica meio abalado. Então, com 2 pode ficar pior, com 3 tem gente que realmente não tem esse cuidado. Mas então, é isso que o remédio causa. A principal causa dele é a sonolência. Mas existe reações assim que são mais raras. Uma delas é a reação gástrica. Algumas pessoas, elas podem ter azia, desconforto intestinal, pode dar até a dor de barriga e algumas náuseas. Mas, claro, não é com todo mundo. Acontece com um ou outro. Mas, realmente, a reação que realmente acontece com todos é a sonolência. Bem, eu vou falar sobre Histamin, né? Todo mundo sabe que tem pessoas alérgicas, né? Que o uso de antialérgico é indispensável em relação ao tratamento, né? Mas também a gente tem que ver que tem que ter muito cuidado em tomar esses histamínicos, né? Porque com outro tipo de medicamentos, então, tem efeitos colaterais, né? Pessoas que tomam remédio para depressão, tranquilizantes, ele pode potencializar o efeito, causando mais sonolência. Pessoas que tomam coagulantes para afinar o sangue, ele pode tirar o efeito, né, do outro medicamento. Sempre ter muito cuidado em relação a misturar esse medicamento com outro tipo de medicamentos mesmo, né? Vou falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve tomar e qual suas classes, né? Cuidados em sempre deixar longe do alcance das crianças, de animais domésticos, né? Em relação aos idosos também tem que ter muito cuidado, porque idoso ele sempre toma outro tipo de remédio, né? Outro tipo de medicamentos, até para pressão, remédio para diabetes, tem sérios tipos de problema, né? E o Histamin, ele já causa um efeito com outro tipo de medicamento. O idoso de 60 anos, ele tomando o Histamin, ele tiver tomando um medicamento para pressão, pode aumentar a pressão dele, né? Se ele tiver problema de diabetes, pode alterar, porque o Histamin, ele é um medicamento que tem açúcar, né? Tanto no xarope, que é a solução, quanto em gotas, quanto em comprimido, ele é um medicamento que tem essa açúcar, né? Então, tomando ele em excesso, ele vai alterar a diabetes do idoso, né? Crianças também tem que ter cuidado, porque tem aquelas crianças que geralmente elas têm problemas de alergia com corantes, né, com tipos de corantes, e o Histamin, ele tem corante também, né? Então tem que ter cuidado, sempre tem que usar ele com orientação médica, né? As grávidas também, não há estudos, né, que comprovem assim que ele faz mal à grávida, não, mas ele só pode ser utilizado durante os primeiros trimestres, né? E sempre, né, com a orientação do médico, ele falando quanto que tem que tomar, porque
O Histamin, ele causa muitos efeitos colaterais, né? Essa sonolência, essa falta de atenção, não pode dirigir tomando ele. Tem pessoas que têm um organismo forte e tomam Histamin e não sente nada. Mas outras pessoas não, tomam e sentem tudo, né? Então, sempre tem que ter essa alerta, esse cuidado. E quando tem também nos últimos trimestres da gravidez, não pode ser tomado, não pode ser utilizado, porque não há estudos comprovados que não passam o Histamin para o neném pela amamentação, né? Então não pode ser tomado, tem que evitar. E sempre tomar ele com orientação médica ou orientação de um cirurgião dentista. E qual é a ação do maleato? Bom, ele ajuda a reduzir os sintomas da alergia, prevenindo os efeitos da histamina, que é uma das substâncias produzidas pelo próprio corpo. Possui uma rápida ação e o efeito dele é bem prolongado. Por cerca de 30 minutos, ele já começa a fazer efeito no organismo. O maleato é um composto sintético que antagoniza eficazmente muitos dos efeitos característicos da histamina, sendo assim de valor clínico na prevenção e no alívio de muitas manifestações alérgicas. O maleato pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como antialérgicos e eles ajudam a reduzir os sintomas da alergia causada por substâncias estranhas que entram em contato com o nosso corpo. Bom, agora eu vou falar sobre as características farmacológicas. O maleato de desclofeniramina é um composto sintético que antagoniza eficazmente os efeitos característicos da histamina, sendo assim de valor clínico na prevenção do alívio das manifestações alérgicas. Sua ação parece depender da competição da histamina pelos receptores celulares. Então eles pegaram assim pessoas voluntários sadios em jejum para ver como é que funciona a reação do maleato na pessoa. Então foi uma resposta muito rápida. Eles perceberam que quando eles ingeriram o maleato por via oral, foi rapidamente detectado nos níveis sanguíneos o maleato. Então ele realmente tem uma eficácia muito grande e ajuda muito na alergia, quando a pessoa tem alergia, para poder ter o alívio. Aí eles perceberam que eles ficaram mapeando a pessoa e perceberam que a vida do maleato no corpo da pessoa geralmente fica entre 20 a 24 horas. E logo depois, quando as pessoas foram fazendo xixi, foram fazer suas necessidades, ele foi saindo, mas só que de forma bem devagar. Então, pode-se dizer que o maleato fica no corpo da pessoa por praticamente 24 horas. E